dor, né? A gente vai usar aquele mnemônico que eu já falei para vocês uns bilhares de vezes, tá? Então, se lá a dica aí vai entrar fortíssimo. Aí, as notas aqui, tá entrando. Então, se lá a dica, como sempre, viu? Não esqueçam, isso aqui vai estar no checklist, as 8 perguntas necessárias para destrinchar a dor. Em algumas patologias, como a própria apendicite, o paciente pode evoluir com febre. Então, febre, vocês vão usar aquele outro mnemônico que eu mostrei para vocês, o Reflicans. Não precisa perguntar tudo, principalmente, mas principalmente aquelas perguntas principais, como é que é a evolução, qual é a intensidade, entre aspas, né? E assim por diante. Então, a gente vai perguntando algumas coisinhas em relação à febre, que com certeza vai estar lá no checklist, se tiver. Outra coisa que a gente vai ter que perguntar, no módulo de gastro, a gente vai perguntar sobre icterícia, né? Porque a gente tem que lembrar das síndromes colestáticas. Né? Icterícia, aí a gente lembra também de palidez. Ah, como assim palidez? Por exemplo, no abdômen agudo hemorrágico, o paciente pode evoluir com palidez, certo? Também no módulo de gastro, a gente tem que falar bastante de náusea. Quando a gente lembra de náusea, a gente lembra de que mais? Vômitos, certo? Vômitos, a gente não pode só jogar o vômito assim, tá vomitando? Sim, pronto, próxima pergunta. Não, vamos destrinchar mais um pouco. A gente perguntar a frequência dos vômitos, se foi precedido ou não por náusea, o volume do vômito por si só, se existe restos alimentares, com que frequência ele acontece, né? Se é imediatamente após a alimentação, e com restos alimentares, a gente pode pensar no estenose esofágica, por exemplo. Tá vindo sangue, a gente pode pensar em úlcera péptica, alguma coisa assim, entendeu? Então, destrinchar os sintomas dos vômitos em si. E também a gente não pode esquecer em relação às fezes. E quando lembra de fezes, a gente pode perguntar também em relação a gases. Mas isso aqui eu deixar como um asterisco, porque não é tão importante quanto fezes, tá? Realmente perguntar se o paciente teve diarreia, se ainda está existindo trânsito intestinal. Aí lembrar dos critérios de diarreia, né? Em relação à frequência e quantidade. Quantidade é muito difícil de medir, né? Então a gente vai muito mais pelos outros dois critérios, né? Que seria em relação à mudança do Bristol, né? E em relação à frequência que a pessoa está indo ao banheiro. Então, basicamente, das coisas que pode cair em relação à anamnese, seria isso, certo? A gente pode perguntar em relação ao aumento de volume abdominal? Pode. Ele pode ser tanto um sintoma quanto um sinal. A pessoa pode vir relatando, estou incomodado com o aumento da minha barriga, entendeu? Aí você vai vendo que realmente não existe um aumento de gordura, por exemplo, nos braços, nas pernas, e realmente é um volume bem centrípeto, aí tu vai entrar na anamnese. Vai ver que o cara é um etilista crônico, que, enfim, aí a gente vê a ascite como um sintoma também, além de ser um sinal no exame físico, certo? Até agora, alguma dúvida? Não. De boa, né? Aí lembrar, por exemplo, eu falei aqui em relação às fezes, né? A gente tem que lembrar em relação à diarreia, aí, olha, diarreia. Aí lembrar que ela pode ser alta e baixa, né? Vocês sabem a diferença entre a alta e baixa? Alta acima do ângulo de trás, baixa abaixo do ângulo de trás. Certo, mas em relação à sintomatologia? A alta, ela tem diferença no volume, diferença em melena e hematemas e quantidade. Já que tu tá falando em relação ao sangramento, se quando tu fala em relação à melena, né? Não necessariamente. Então, tipo. Tu Então, pergunta em relação à frequência, mais em relação à frequência e volume. Tu sabe como é que diferencia? acho que a alta ela é mais volumosa e menos frequente, eu acho, alguma coisa assim. Isso. A alta. Mais
volume e menos frequência. Aí a baixa é o contrário. Que seria, no caso, menos volume, mas maior frequência. A gente pode ter até aquele sintoma que a gente... Certo? Vocês sabem o que é o tenesmo, né? Que é quando o paciente evacua e ele tem essa sensação de que não evacua tudo. Ele fica lá tentando. Isso é muito presente na síndrome do intestino irritável, que é o tenesmo. Certo? Tenesmo. Porra. Boa tarde, Arthurzinho. Gente, em relação à anamnese, não tem como fugir muito disso aqui. Vocês querem que eu destrinche algum sintoma? Algum sintoma específico? Não, acho que tá ok. Ei, João Lucas, quando for falar de icterícia, perguntar sobre colúria e acolhia fecal? Sempre. Porque, tipo, lembra que o Norton falou, né? Quando a gente está pensando em colestase, por exemplo, a gente tem que ver se realmente está tendo a síndrome colestática, entendeu? Por exemplo, a coledocolitíase, ela pode vir, evoluir a ter uma síndrome colestática. Lembra? Show. Ou seja, eu vou até botar aqui, obrigado por ter me lembrado. Então, tá em relação à urina, né? Principalmente em relação à cor dela. Né? E, por exemplo, na síndrome colestática, a gente vai ter o quê? A colúria. A gente vai ter a acolia fecal, colúria, icterícia e o que mais? Acho que é isso, né? Em relação à síndrome colestática. Ai, meu peraí, tô morrendo de calor. Gente, eu vou passar aqui pro exame físico, só lembrar vocês como é que é. Eu ministrei lá aquela aula, mas... Enfim. Exame físico chegou, inspeção não vai cair, passando logo. Primeiro passo, se cair, sei lá, faça percussão, ausculta e palpação. Sempre ausculta primeiro, certo? Auscultou. Pode ser nos quadrantes, né? 1 minuto em cada, ou então faça nas 9 regiões, 1 minuto em cada também. Lembrar que, de livro, 9 regiões, a gente está acertando 4. No mínimo 1 minuto. Tu não vai passar 4 minutos escutando no abdômen na hora da prova. Tu vai falar, supondo que passei 1 minuto em cada quadrante. Certo? Saindo da ausculta, lembrar, percussão. Percussão não é só percutir as 9 regiões, certo? Tem que fazer a hepatimetria e traube. Caiu percussão na hora da prova de vocês, for fazer, já pega logo a fita, deixa do lado, porque é um saco. Tu pede pro paciente marcar os 2 dedos, tem que sair, pegar a fita, depois você higienizar as mãos. Medir o fígado, higienizar de novo. Ou seja, tá perdendo muito tempo aí. Caiu percussão, já leva para a maca a treina, certo? Traube, lembrar que tem duas variações de como achar o traube, né? Eu aprendi também pelo espaço virtual de traube, né? Tu delimita o triângulo e tu percute qualquer região dele. Se estiver desocupado, traube desocupado. Porém, o Norton ele especificou um pouco mais. Ele foi para o ponto de traube, que seria o sexto passo intercostal, com a linha axilar anterior. Tu percutindo lá, tu ainda vai estar dentro do espaço virtual de Traube, né? Que seria aquele triângulo que a gente delimita com o rebordo costal, sexto passo intercostal, e a linha axilar anterior, certo? Então, fazendo o Traube ali, no ponto de Traube também estaria certo. Aí lembrar, sexto passo intercostal, tu vê pelo apêndice tifoide. For para palpação, a gente vai fazer a superficial, a profunda, as duas de fígado e as duas de baço. Ou seja, são 4 momentos diferentes. Superficial, não é rodando. Tu realmente está testando a parede abdominal do paciente. O que, é que a gente quer ver? Se ele faz prensa abdominal. Se ele tiver um sinal de defesa, ou seja, está sentindo dor, a palpação superficial. É isso que a gente anota na hora lá da evolução do paciente. Quando a gente for passar o caso, a gente fala isso. O paciente refere, o paciente faz prensa abdominal, enfim, dor palpação superficial. Depois, palpação profunda. Mão dominante embaixo, mão não dominante em cima. 45 graus, tá? Eu não quero ver ninguém fazendo com a ponta do dedo perpendicular, certo? Aprofunda devagar, vem puxando, procurando, nas 9 regiões, certo? Acabou isso, é obrigatório fazer as duas de fígado,
Lemos, Torres e Mathieu, e as duas de baço, a Simples e a Schuster, certo? Aí, manobras especiais. Vocês lembram tudinho? Tem dúvida em alguma? Eu acho improvável cair aquelas mais específicas, tipo, explique o que é o Cuvelier-Bellegarde, explique o que é Massa de Courvoisier, explique, ou então, sei lá, faça Torres Homem, que ainda é mais fácil assim. Acho difícil. Vai cair já as mais clássicas, né? Por exemplo, cai apendicite, ele pode pedir para tu fazer o estado de pessoas do obturador. Então, sei lá, faça duas manobras específicas para apendicite. Quer fazer o quê? Bloomberg no ponto de McBurney. Lembrar, trace uma linha imaginária entre a cicatriz umbilical e a espinha ilíaca anterosuperior. Pega essa linha imaginária, divide em 3 terços. Na junção do terço médio com o terço distal, é o ponto de McBurney. Faz a compressão lenta até o limite abdominal, faça a descompressão brusca. Paciente relator dor, Bloomberg positivo no ponto de McBurney. Hovsen é o sinal que roda. Fossa ilíaca direita, posiciona a sua mão com o polegar para cima, né? Eu digo só a orientação, e tu vai rodar. Tu vai rodar para deslocar o gás intestinal de volta para a fossa ilíaca esquerda. Isso aí vai dilatar o apêndice e vai causar dor no paciente. Basicamente é isso. Lembrar, o obturador está fazendo uma rotação interna do quadril, é contraintuitivo, mas pensa na cabeça do fêmur. Se tu botar o pé para dentro, tu vai fazer uma rotação externa, né? Tu vai botar o pé para fora. Lembrar, flexão de quadril e flexão de joelho para fazer essa manobra. Pessoas, usando pessoas, tu vai pedir para o paciente ficar em decúbito lateral esquerdo, porque tu tem que, como é que eu posso dizer, expor o apêndice para cima, certo? Para ficar na parte superior. Mantém o quadril do paciente estável, puxa a perna de cima. Isso aí vai fazer a irritação do psoas. O Norton explicou para vocês com o paciente contraindo psoas. Tá errado? Claro que não, porque contraindo psoas ele vai encurtar o seu espaço e vai aumentar o seu diâmetro. Isso também vai irritar o apêndice, se estiver inflamado. Porém, os outros professores todos fazem com ele alongando. Então, façam com ele alongando. Tu vai segurar o quadril e tu vai puxar a perna, certo? Aí... Ei, João Lucas. Oi. Eu não me lembro muito bem como foi que o Norton fez lá no dia. Mas eu tinha lido que é em decúbito lateral esquerdo, né? Sim, eu falei direito, foi? Não, é porque o Norton, pra mim, na minha cabeça, só vi o Norton fazendo um decúbito dorsal. O que, pessoas? É. É porque se por exemplo, tu for contrair pessoas, tu concorda comigo que tu não precisa botar o paciente no lateral esquerdo? Que é só Não, botar... eu concordo. Tipo, eu entendo também. Só que tipo, eu tinha visto lá que ele pediu o decúbito lateral esquerdo, né? Mas eu vejo na minha cabeça o Norton fazendo o cara deitado normal, dorsal. Porque se tu realmente for fazer contraindo pessoas, não precisa deixar em decúbito lateral esquerdo, entendeu? Agora, se tu fazer alongando, como os outros professores pedem, é melhor tu fazer no decúbito lateral esquerdo. Aliás, melhor não, se não for de lado, não tem é como viável, não dá pra fazer. Exatamente. Show, obrigado. Nada. Alguma dúvida, galera? Até agora. Eu tô falando um pouco rápido também, que eu não quero atrasar vocês. Eu também tenho coisa pra caralho pra estudar. E pra quem entra depois, eu falei que não ia focar muito em cada doença, só se vocês pedissem, né? Pra, sei lá, revisa aí, sei lá, diarreia, ou exames de imagem na síndrome escolestática, né? Colelitise, colicitise, enfim. Aí eu vou. Mas os slides são muito bons. De verdade, eu fui olhar aqui, não sei se a aula foi boa, não sei se vocês nem chegaram a ver a aula que eles ministraram aquele dia, mas os slides por si só estão bons. Eu também fiz um slide para abdômen agudo, eu posso mandar para vocês. Ei, João Lucas, será Oi. que na colonoscopia e na endoscopia eu preciso saber os achados que eu vou ter? E na ultrassom, essas coisas? Tipo, descrever? Eu acho que não precisa descrever, não. Pelo menos não caiu na prova do atual S6, nem do S7, não caiu na minha, S5, não caiu no pessoal do S4, entendeu? Não precisa, até hoje não precisa descrever. Top. E tipo assim, na apendicite, a gente pede TC? Pronto. Isso é foda, entendeu? Porque se tu for olhar em relação ao livro, tu vai só ver sensibilidade e especificidade, né? Tu pode pedir tomografia para apendicite? Pode. Eu tive apendicite e me mandaram era para TC. Agora, poderiam ter feito uma ultrassonografia? Poderiam, entendeu?
Então, assim, se tu pedir ultrassom, vai estar errado? Não. Se tu pedir um UTC, vai estar errado? Não. Então, não sei muito bem como é que eles vão abordar isso. Eu acho que eles vão falar assim, peça um exame de imagem que você julga necessário para o caso, alguma coisa assim, entendeu? Entendi, obrigada. Se eles pedir lá, eu acho que eu vou falar ultrassom, se não conseguir encontrar nada, TC. É uma joia, que aí tu amarra a tua resposta no que eu... Porque o ultrassom seria a primeira opção, né? Mais acessível, mais barato. Total, beira-leito, porém tem aquele grande problema, né? Que seria operador dependente. Mas... Acho que eles não vão encasquetar com isso, não. Não, também acho que não. Por isso que eu não tô nem tão preocupado em relação a isso. Porque, assim, coledoculitise. Eu sei que não é o melhor exame tu fazer uma ultrassonografia, mas na prática clínica, só o que se pede para a coledoculitise, só o que se pede não, né? Mas sim, se pede bastante ultrassonografia abdominal. Aí não achou, aí que eles vão fazer, né? Aquela ultrassonografia endoscópica. Aí se achar, tu faz a CPRE, né? Que é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, que seria o tratamento, né? Da coledoculitise. Aí... Pois é, então assim, tá errado pedir ultrassom? Não. É o melhor exame? Também não. Mas se pede, porque é o mais fácil de se fazer, entendeu? Enfim, galera, alguma outra dúvida? E, João Lucas, só outra dúvida em relação às diarreias, né? Que caiu doença celíaca e retocolitise, coisa assim. Aí tem muito exame. Tu acha que é necessário pedir todos aqueles? Ai, porra, mas eu quero dizer que não. Já tá na cabeça aqui pra eu pedir tudinho. Porque tem, tipo assim, tem sódio, potássio, magnésio. Isso aí tem que pedir, certo? Porque são distúrbios eletrolíticos. Hidroeletrolíticos. Porque toda vez que o paciente tá tendo diarreia, e assim, ele chega no pronto-socorro por conta de diarreia, muito provavelmente ele tá desidratado. Desidratação também vai vir junto com distúrbios hidroeletrolíticos. Então, realmente tem que pedir sódio, potássio, magnésio, enfim, um pacotão, certo? Então, peçam. Diz aí, Osmar, o que tu iria pedir? Pois pronto, obrigada. Eu acho que eu ia pedir hemograma, PCR, VHS. Aí eu ia pedir fígado. TJ, TGP, albumina e NR. Mas tu não vai pedir isso aí na hora de uma epidemia aguda, concorda? Não, sim, mas eu tô dizendo como se fosse, tipo, cirrose ali, ou... Que seria... Pra mim, o que, tipo, mais pede é relacionado ao fígado. Aí, pediria esses aí depois pediria os de função, né? Gama, depois a fosfatase alcalina. Tu sabe quais são os de função? Os de função albumina, o TAP e bilirrubina. Isso. Aí depois eu iria pedir sódio, potássio e bilirrubina, tu não só fala bilirrubina, tu fala bilirrubina. Total, direto e indireto. Total e frações ou direta e indireta, tanto faz. Eu acho que... e também pediria creatinina e ureia. Certo. Tu entende o motivo de cada uma delas? Tu entende o motivo de cada uma delas? Mas eu dei uma estudada. Tipo, a que eu não estava entendendo muito era da parte dos rins. Só que eu vi que tem a síndrome lá hepato-renal. Além da síndrome hepato-renal, mas tu tem a questão da desidratação. Da sífilis também, né? Pode ter um IRA, né, que é a insuficiência renal aguda, pré-renal, que seria por desidratação, como eu falei, né? E isso aí vai alterar tanto a creatinina quanto a ureia do paciente, a depender da ureia, né? Então, tu sempre pede também, entendeu? Show. Distúrbio hidroeletrolítico, sódio, potássio, magnésio, ureia, creatinina. Paciente tá desidratado, por que eu não vou pedir um hemograma? Porque eu já vou, primeiro, porque eu vou furar paciente, segundo, ele pode ter uma alteração no hematócrito por desidratação. Pode ter um desvio à direita, ou desvio à esquerda, perdão, por algum caso infecciosa, certo? Aí, VHS, PCR, medir provas inflamatórias. Procalcitonina também é muito bom pedir, porque é um dos critérios para infecções bacterianas, a procalcitonina. O que mais que pediria? Aí, por exemplo, se for um dano hepático, TGO, TGP, função, INR, bilirrubina e albumina.
Que mais? Que mais? Ah, sim. Gama e a Mas aí fosfatase. já fica em árvore biliar, né? Gama GT e AFA, GGT e AFA, eu só vou pedir quando eu penso em coledocolitíase. Mas eu não poderia pedir para descartar? Tipo, Pode. Porque o paciente pode ter uma colecistite tão grave que ela barra toda a saída. e também tinha visto para pedir amilase e lipase para descartar pancreatite. Que aí pancreatite, dor em barra, aí é sinal de Cullen-Return, se tiver pancreatite necrotizante, é uma dor intensa. Aí, tratamento, só rapidinho, dieta zero e hidratação. Porque nem sempre é cirúrgico, entendeu? Aí tem os critérios diagnósticos, eu não vou entrar muito nisso aí, porque, tipo, enfim, cai na minha prova de monitoria, pancreatite. Mas eu acho que não vai cair para vocês, porque só cai que vocês estudaram, não cai diagnóstico diferencial. Nossa, tu acha que vai cair aquelas outras manobras, tipo, John Berg, aquelas que eu não sei nem o nome? Macho, tu diz quais? Depende, né? Pra fazer. Por exemplo, eu acho possível cair. Eu não acho fácil cair Gilbert, eu não acho difícil cair Torres Homem, mas assim, pô, sinal de Murphy. Não, essas aí sim, mas aquelas três que. João Berg, aí tem duas que começam com C, que o nome é bem estranhozinho. Só essas três que eu. O Cruvouzier e o Cruvoulier-Belgarden, né? Pronto, essas aí eu não domino ainda. Cruvoulier, macho, o Cruvoulier-Belgarden basicamente é o sopro na veia umbilical, que é um sinal de recanalização paciente com ascite. E a massa de Courvoisier é que na palpação profunda tu vai sentir uma massa não dolorosa e no rebordo do hipocôndrio direito, entendeu? Aí vai ser a vezinha de Courvoisier. Courvoisier, né? Isso aí cai no slide teste, vocês. Agora vocês já estão sabendo. Pois é, eu tinha visto no slide teste, mas na prática, assim, eu não sabia fazer. São dois sinais que tu vai ver de qualquer forma. Por exemplo, tu fazendo a ausculta, teoricamente tu já estava vendo se tem Cruvoulier-Belgarden ou não, entendeu? Show. Obrigado. Alguma outra dúvida, galera? Eu tô só realmente indo por cima de cada coisinha que vocês pedirem aí, porque, como eu falei, não quero focar em nada específico, porque eu sei que os slides estão muito bons, eu só vou ser contra-produtivo. E, pois é, também quero que seja rápido. Eu acho que tá tudo bem, João Lucas. Eu ainda não dei a minha bet, né, para o caso, mas não tô esquecendo. Eu acho que, assim, as vozes da minha cabeça estão falando que talvez caia diarreia. Mas, assim, são vozes meio distantes. Amanhã eu vou ter uma voz mais certeira do que vai cair. Eu acho, né? Não sei. Mas, assim, dê uma olhada em diarreia, que faz tempo que não cai, viu? Na minha prova caiu ascite, na passada, salvo engano, caiu colecistite. Então, tipo assim, ele poderia, em relação à diarreia, ele poderia mostrar lá uma foto da diarreia e tipo, pedir pra gente classificar na escala de Bistro, alguma coisa assim. macho, eu acho que isso é uma questão muito mais de slide test. Pois então. Mas, assim, não é uma coisa que eu passaria mais do que 10 minutos vendo, entendeu? Uhum. Uma coisa assim, pra prova mesmo e morreu. Show. E, pois é, então, assim, dê uma olhada em diarreias, critério diagnóstico para RCU, o que é doença celíaca. Lembrar que doença celíaca, o paciente pode vir com queixas inespecíficas, ele pode relatar, por exemplo, baixa estatura. Baixa estatura, um dos diagnósticos diferenciais é justamente a doença celíaca. Então, pode ser um pouco meio inespecífico. Tu vai perguntando, tu não vai achando nada, mas, enfim, é lembrar doença celíaca, pedir IgA, aquelas outras paradas lá, que inclusive mudou o critério diagnóstico agora recentíssimo. E eu não sei exatamente o que a gente tem que fazer, mas eu vou dar uma olhada, inclusive, depois. Então, olhada, Celica e RCU. Olhou RCU, dá uma olhadinha também em Crohn. Não custa nada, né? Pois então tá bom, obrigado, João. Viu? Qualquer coisa, gente, eu tô com o celular aqui na mão. Só mandar mensagem. E bons estudos, galera. Foi mais breve do que imaginava, mas é isso mesmo.